Aleluia. Oh Pai, nós te damos graças por essa noite. Nós te damos graças por ter a oportunidade de estarmos aqui para engrandecer o teu nome, para aprender do Senhor, para, Pai, poder a cada dia mais andar nos ensinamentos que o Senhor tem nos falado. Oh Pai, obrigado pelo teu Espírito, Pai, que nos conduz a um lugar de vitória, Pai, que nos conduz sempre em vitória, porque a tua palavra diz que o maior, ele habita em nós, Pai. O maior habita em nós. Obrigado pela tua palavra, te dou graças em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Que louvor abençoado, né, irmãos? Que louvor abençoado. Eu estava aqui louvando. E como o louvor é importante para as nossas vidas. Porque não importa aquilo que você esteja passando, mas quando você louva, você engrandece o teu Pai. Você esquece aquilo que você está passando e você está engrandecendo o nome de Deus. E os problemas vão ficando pequenos e o Senhor vai trabalhando ao teu favor. Amém? Não é assim? É por aquilo que Ele é. Então nós começamos a nos alegrar por aquilo que Deus representa para nós. E não por aquilo, não pela situação a qual estamos passando. Não, nós paramos, adoramos por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nesse espírito de adoração, irmãos, você vai esquecendo os seus problemas, você vai esquecendo aquilo que você tem passado, aquilo que tem tentado te afligir, que tem tentado te tirar do caminho. Glória a Deus pela adoração, irmãos. Venha para o culto com o coração para adorar. Amém? Não venha só para receber. É importante você vir para receber da palavra, para você aprender, mas é mais importante dar ao Senhor a nossa adoração, dar ao Senhor o nosso louvor, fluir o louvor da nossa boca, de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é muito bom, Ele é muito bom, aleluia. Vou começar a ler em Efésios 3, 20 e 21, na versão NVT, diz assim: toda a glória seja a Deus, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aleluia. Aqui, irmãos, que a gente estava falando, a Ele seja a glória. Vamos adorar a Ele, vamos louvar a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Ele se interessa por cada necessidade, por cada detalhe daquilo que às vezes nem é uma necessidade assim tão grande nas nossas vidas, mas Deus, Ele está se importando, Ele está atento a cada detalhe da sua vida. Amém? Porque o Espírito Santo, Ele mora dentro do seu coração, irmãos. E o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele comunica a Deus aquilo que você precisa. Você crê assim? Que muitas vezes você não sabe como pedir a Deus determinada situação que você esteja passando, você não sabe pedir como convém, que nem a palavra diz, mas o Espírito Santo, ele testifica em nosso coração de que nós somos filhos. Sendo nós filhos, pode ter a certeza que Deus está cuidando. Não é assim? Qual dos nossos filhos esteja precisando de alguma coisa que a gente não esteja ali para suprir? Imagina Deus para nós. Então nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que Deus, Ele cuida, Deus Ele está à frente. Amém? Amém? Às vezes você pode estar passando por uma tribulação, mas ei, meu irmão, tribulação é normal. A tribulação vai fazer você crescer, vai fazer você se fortalecer no Senhor, né? No mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo. Nós temos que ter esse bom ânimo na tribulação. O bom ânimo é um coração alegre.
Um coração alegre. Não é alegre não por causa do que a gente está passando, mas alegre porque nós somos mais que vencedores. Que nós temos um Pai que Ele é muito maior do que qualquer problema. Não é? Eu fico pensando em Pedro. Pedro estava no barco, né? E ele viu Jesus caminhando sobre as águas. Ele, Senhor, se é o Senhor, faz-me ir, que eu ande até você. Às vezes eu gosto disso, que às vezes a gente fala, mas Pedro, ele afundou, mas Pedro, ele andou sobre as águas, irmãos. Né? Eu fico imaginando, às vezes, Deus falou algo a você, o Espírito Santo comunicou algo ao seu coração, e você deu aquele passo. Você deu aquele passo de fé baseado no que o Espírito Santo lhe falou. Assim como Pedro, Jesus falou para ele, vem. Então você dá aquele primeiro passo no Senhor, baseado no que o Espírito Santo falou no seu coração, mas daqui a pouco, pode ser uns dias, umas semanas, um mês, você começa a duvidar. Será que foi Deus? Será que foi o Espírito Santo que falou no meu coração para eu fazer determinada coisa? E irmãos, aí a incredulidade vai te tirar do lugar do foco, naquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. Quando o Espírito fala algo no seu coração para fazer algo, irmãos, enfrente o que for preciso, enfrente o que for necessário para chegar ao destino que o Espírito Santo sabe qual é o melhor para a sua vida. Que o Espírito Santo, você acha que o Espírito Santo vai te conduzir para a derrota? Não, às vezes às vezes o caminho pode ser estreito, pode ser difícil, e muitas vezes mas o Espírito Santo só vai te guiar para o lugar certo, para a perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, fica a dica, se o Espírito Santo te guiou, persista, persevere, não desista, não duvide. Será que voz foi aquela que eu ouvi? É do Espírito Santo? Às vezes o Espírito Santo vai nos levar por lugares que seja difícil de passar. Mas o Espírito Santo é quem te auxilia, Ele é o teu ajudador. Então peça a Ele para te ajudar. Se você está no momento de dificuldade, titubeando, Espírito Santo, me ajuda. Ele é quem dá força aos cansados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Espírito Santo. Como ser guiado, como receber a orientação dele, como estar ligado com ele. Amém? Aleluia. Porque nós somos novas criaturas, que nem fala em 2 Coríntios 5,17, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Nós estamos em Cristo, a velha vida acabou, a nova vida teve início. Quando eu li esse versículo, estava meditando sobre esse versículo hoje, eu pensei, só o Espírito Santo para nos guiar no lugar seguro que vai atingir o objetivo de Deus. Só o Espírito Santo que vai trazer a luz necessária para o nosso coração, para nós discernirmos qual é o tempo, qual é a hora de fazer determinada orientação. Porque o Espírito Santo ele vai dizer a hora certinha que você deve. Agora, vá. Amém? Você crê assim? E só os filhos podem receber isso. Só os filhos podem ter essa comunhão com o Espírito Santo. Porque a própria Bíblia nos diz que comunhão há entre as trevas e a luz. Então as pessoas que estão no mundo em trevas, elas não podem ser guiadas pelo Espírito Santo. Mas nós que somos nascidos de novo, nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós que somos novas criaturas, nós podemos sim ser guiados pelo Espírito Santo, guiado por lugares onde nós vamos ter vitória em toda e qualquer situação, porque o Espírito Santo não quer deixar, não quer deixar, você depende de você, você tem a escolha, você errar. Que nem a palavra diz, não seja como o quê? O cavalo, que precisa do quê? De uma rédea lá para botar na boca, para estar dando qual é a direção. O Espírito Santo ele é manso, ele é gentil, ele não vai gritar com você, ele não vai te obrigar a fazer nada, ele é gentil, a sua voz é suave,
no seu coração. E depende de cada um de nós estarmos com os nossos ouvidos sensíveis para estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Não é a voz do Espírito Santo, não é a voz do mundo, não é o mundo, falam a voz, a voz do povo é a voz de Deus. É nada, não é não. A vida do crente é totalmente contrária ao mundo, totalmente contrária ao mundo. Nós somos inimigos do mundo, nós somos amigos da luz, a luz que brilha em nós, para iluminar este mundo perdido, este mundo perverso. Nós carregamos essa luz. Jesus passou essa bola para cada um de nós, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Então nós não podemos viver como vivíamos antigamente. Nós devemos viver uma nova vida em Cristo. Essa nova vida que Cristo conquistou para nós. Amém? Tendo comunhão com o seu Espírito. Então nós devemos cultivar o relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos que fazer algo, né? Eu coloquei algo aqui, até assim, né? Se eu ficasse somente no desejo de namorar com a Lorena, eu não ia para lugar nenhum. Eu tive que agir, né? Essa é da mesma forma. Eu tenho que agir para ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu não posso ficar, eu quero ficar desejando, imaginando. Não, eu tenho que agir. É assim que você precisa fazer para ter um relacionamento. Você tem que agir. E agir, o que é que eu falo? Por que eu falei no namoro? Porque eu preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu preciso conversar com o Espírito Santo. Eu preciso passar tempo com o Espírito Santo. Não é assim? Nós temos que convidar o Espírito Santo para estar na nossa vida, em todas as nossas decisões, nos nossos pensamentos. Eu tenho que cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo. Então você tem que agir, você tem que dar esse passo. E não perder a oportunidade de que você está tendo, de congregar, de vir à igreja, de ouvir da palavra, porque isso faz parte para o seu crescimento. A palavra, ela vai te dar, ela é a baliza, ela vai te dar os caminhos para você descobrir como você deve se relacionar com Deus. Amém? Então vamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo, a andar, né? Ser guiado pelo Espírito Santo é andar na palavra. Amém? E há um preço a ser pago. Nós temos que pagar esse preço diariamente, a prioridade, relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com Deus. Essa deve ser a prioridade de todo crente. Todos nós trabalhamos, temos afazeres, né? Mas a prioridade da nossa vida, número 1, deve ser sempre essa: Deus. Prioridade é Deus, prioridade é ter um relacionamento com Deus. Deus, o que é que eu vou fazer nesse dia? Me instrui, eu quero falar do teu amor. Me ajuda, seja no trabalho também. Eu posso pregar sobre o teu amor no trabalho? Posso. Não posso é passar o dia todo só pregando no trabalho, mas em oportunidades, pessoas vão atrás de você, você pode falar do amor de Cristo. Amém? Então temos essa consciência da presença do Espírito Santo. Então é alimentando-se da palavra, amém? Andando em amor, orar em outras línguas, porque a palavra diz que se eu orar em outras línguas, o meu espírito de fato, ele é edificado. Então faz parte, orar em outras línguas. A gente tem sempre ouvido aqui no púlpito, né, sobre isso, orar em outras línguas, porque isso é o fogo que vai brotando dentro do teu espírito. Você pode não estar com vontade de orar, como muitas vezes eu também não estou com vontade de orar em outras línguas, mas se for depender da minha vontade, eu ia largar de fazer tanta coisa, irmãos. Mas isso, como eu falei, é uma prioridade. Eu tenho que fazer isso, porque a Bíblia diz que eu estou edificando o meu espírito. Se eu quero ter o meu espírito edificado, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar em línguas.
Então essa é uma prioridade também para as nossas vidas. Uma vida diária de oração em línguas, não só no carro. E uma coisa que o irmão Reagan fala, quando nós oramos em línguas, é trazer o nosso pensamento cativo a Jesus. Não é estar orando em línguas e estar pensando em outra coisa, estar pensando, seja algo até agradável nos filhos, como é que eu vou levar meu filho para passear, o que é que eu vou fazer no final de semana. Não é para eu estar orando em línguas e pensando nessas coisas. Isso é importante. Você deve estar orando em língua, mas com o quê? Canalizado em Deus, em Jesus, não pensando nessas outras coisas. Amém? Porque a própria palavra diz que quando nós oramos em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Mas se você está pensando em outras coisas lá, a tua mente está trabalhando. Então existe um processo até a sua mente se acalmar, até a sua mente ficar tranquila. Porque no começo, seu corpo vai querer falar, sua alma está gritando, mas nós temos que perseverar na oração e estar pensando em Jesus, estar pensando na sua palavra, estar orando em outras línguas. Se você não consegue orar em outras línguas e ter seu pensamento de Jesus, ore em outras línguas, mas engrandeça o nome do Senhor também, pensando, Pai, como o Senhor é grande, como o Senhor tem sido bondoso, e está orando em línguas. Amém? Então é nossa responsabilidade fazer isso, para estarmos cada vez mais sensíveis para estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem interesse em falar com nós, conosco, com nós, ó, misericórdia. Com nós, é nós, lá Ele, o Espírito Santo tem interesse, Ele é o maior interessado em nos direcionar, em nos guiar. Esse é o papel do Espírito Santo. Então, às vezes, se você não está andando em vitória, pode ser que você não esteja ouvindo o Espírito Santo, porque é papel dele nos guiar. Foi isso que Jesus falou, não foi? Não foi isso que Jesus falou? Em João 14,16, diz assim, Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador. A gente estudou no Rema, né? Um do mesmo tipo que Jesus, um igual. Amém? Às vezes a gente pensa, né? Como teria sido maravilhoso andar com Jesus. Como teria sido maravilhoso, assim como os discípulos andaram, sendo ensinados diariamente. Está aqui dormindo, Jesus está ali na barraca. Acordou, está lá o mestre. Né? Mas no estudo eu vim saber, aqueles que pensam dessa forma, os crentes que pensam assim, né? Eles não compreendem o ministério do Espírito Santo. Porque se compreendessem, saberiam que ter o Espírito Santo com eles é como ter Jesus bem ao lado deles. E eu parei para pensar nisso, porque é muito fácil. Você está vendo Jesus. Você está vendo com seus olhos. O Espírito Santo, ele está do nosso lado todo o tempo. Só que nós temos que ver com os olhos da fé. Fé na palavra. Que a palavra diz que o Espírito Santo está conosco em todo o tempo. Né? Então, por estar prestes a se afastar do mundo, Jesus sabia ser absolutamente indispensável os discípulos aprenderem a confiar inteiramente no Espírito de Deus e seguir sua liderança. Porque eles estavam acostumados a seguir a liderança de Jesus, porque estava vendo Jesus. Mas Jesus teve que ensinar a eles, olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador, um do mesmo tipo, que vai guiar vocês. Amém? Aleluia. Esse seria um líder que eles não conseguiam ver, tocar, ouvir audivelmente. Contudo, deveriam segui-lo da mesma maneira como seguiram Jesus. Provavelmente eles estavam pensando, como será a liderança do Espírito Santo em nossa vida? Ele age e pensa de forma diferente de Jesus? Como será seguir o Espírito Santo?
Jesus usou esses momentos finais para dissipar todo e qualquer medo que os discípulos estavam sentindo neste momento. Foi por isso que Jesus ele teve o cuidado de usar essas palavras, que ele ia rogar ao Pai e ia enviar um outro Consolador. A palavra outro, já disse, é do mesmo tipo. Aleluia. Então Jesus queria que os discípulos soubessem que o Espírito Santo era como ele, que seguir o Espírito Santo não seria diferente de segui-lo, exceto que a liderança do Espírito seria invisível em vez de física. E visível como a liderança de Jesus. Então, anteriormente, a gente vê no capítulo, no João 14, Filipe dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe falou para Jesus, E Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Em Hebreus 1:3 diz assim: ele é a única expressão da glória de Deus, o ser de luz, o resplendor ou o fulgor do divino, e é a impressão perfeita e exata, imagem da natureza de Deus. Isso significa que Jesus refletiu o caráter de seu Pai e o Espírito Santo reflete o caráter de Jesus. Amém? O Espírito Santo, ele vai fazer aquilo que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus falou? Que o Espírito Santo ia nos lembrar das palavras dele, que ele queria, assim como Jesus foi enviado pelo Pai, o Espírito Santo foi enviado por Jesus. Amém? Aleluia. Então, quem nos guia, quem nos orienta hoje é o ministério do Espírito Santo, é o Espírito Santo, Que nem diz em João 16:13, quando porém o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então pronto, o Espírito Santo está dizendo aqui, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Outras versões falam ouvir de mim e anunciará a vocês o que está por vir. Glória a Deus pelo Espírito Santo, que ele não nos deixará ser pegos de surpresa. É isso que a Bíblia está dizendo, Anunciará a vocês o que há de vir. Então, se você tem comunhão com o Espírito Santo, você não vai ser pego de surpresa. Ele vai te prevenir. Assim como um dos livros do irmão Reagan, ele fala sobre como ser guiado pelo Espírito, e ele fala de um pastor que ia viajar de carro. Ele viajou e teve um acidente. E ele conversando com o irmão Reagan, o irmão Reagan dando um ensino sobre o Espírito Santo, ele confessou: nesse dia que eu estava pronto para sair, o Espírito Santo falou, eu tive aquela nota de esperar mais 15 minutos. Só que eu orei a Deus pedindo proteção e segui viagem. A culpa não é do Espírito Santo. A culpa não é de Deus dessa pessoa ter tido esse acidente. Se ele apenas ouvisse a direção do Espírito, de ter ficado. Então o Espírito Santo, ele vai nos mostrar aquilo que há de vir. Às vezes ele nem fala o que vai acontecer, mas ele te dá uma simples nota como essa. Espere 15 minutos, não viaje. Amém? Não pegue esse caminho, faça outro caminho. Não deixe seu carro aqui. Às vezes coisa simples, não estacione aqui. Você ia parar num lugar, não pare agora, dê uma volta, mas pare depois. Pequenas coisas que nós devemos estar atentos ao Espírito para não errarmos, para evitar o dano. Amém? Então, a forma do Espírito Santo nos guiar, primeiramente, é o testemunho interior, através da palavra de Deus. A palavra de Deus deve sempre estar em primeiro lugar. Em segundo, através do nosso espírito, Faz parte também primeiro, através do testemunho interior, que é através do nosso espírito. É o Espírito Santo, é quem reside em nós, que fala ao nosso espírito.
Por isso que é seguro para nós sermos guiados pelo nosso espírito. Porque o Espírito Santo comunica ao nosso espírito. Você que é nascido de novo, você tem uma consciência. E a voz da consciência é o teu espírito. Então você que é nascido de novo, você pode ter confiança nas inclinações da sua consciência. Amém? Não é isso que nós temos sido ensinados, né? Romanos 9:1 digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Romanos 9:1 diz isso. A voz do Espírito Santo em Atos 10:19 fala assim: enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. É aquela voz de autoridade. Aquela voz como se fosse audível, como alguém tivesse falado contigo. Amém? Aleluia. A gente sabe que no Antigo Testamento as pessoas iam para os profetas buscar direção, né? Hoje o ministério do profeta é semelhante ao Antigo Testamento. Só que antigamente era o profeta quem tinha o Espírito Santo, os leigos não tinham, por isso iam ao profeta para buscar direção. Hoje, o Espírito Santo habita em todos nós. Então, geralmente quando o profeta vai falar alguma coisa, é aquilo que já está no coração. Às vezes o profeta pode até te dar uma direção: rapaz, vá para tal lugar, porque você sabe daquilo, mas você está postergando aquilo que você sabe que deve fazer, mas não faz. Aí o profeta pode te dar uma palavra dessa: rapaz, faça isso, né? É para você fazer isso, mas você já tem no seu coração aquele testemunho que é para que o Senhor falou que era para você fazer isso, que era para você se preparar. Amém? Aleluia. A profecia não tem como objetivo dizer-nos o futuro, porque saber o futuro é um dos dons do Espírito Santo e tem o nome de palavra de conhecimento. Então nós precisamos saber dos dons do Espírito, que é a palavra de conhecimento. Amém? Isso é um dom do Espírito. Então nós temos que, glória a Deus pelo verbo da vida que nós temos aprendido, que nós devemos julgar as profecias, né? Antes, quando você não tem um conhecimento, eu falo de mim, eu recebi uma profecia, pronto, era aquilo e acabou, era Deus falando e pronto, ainda que eu não tivesse aquilo no meu coração. Mas hoje em dia nós somos ensinados. Nós estamos aqui sendo ensinados para quê? Porque a própria Bíblia diz para nós julgarmos a profecia. Glória a Deus por isso, que isso é salvação para nós, irmãos. Porque nós não somos guiados por profecia, nós somos guiados pelo Espírito. Então isso é libertador para as nossas vidas. Amém? Então nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Nos apegar àquilo que o Espírito Santo tem comunicado ao nosso coração, de como nós devemos agir, do tempo, a hora, não fazermos as coisas segundo a nossa cabeça, não fazermos as coisas porque alguém falou que é hora, né? Nós temos que buscar no Senhor mesmo, qual a hora para fazer isso, qual a hora para fazer aquilo outro, porque eu tenho certeza, assim como eu, cada um de vocês tem profecias, não digo profecias, tem notas no coração daquilo que Deus te separou para fazer, daquilo que vai acontecer na sua vida, mas às vezes a gente quer antecipar, quer dar uma ajuda para Deus, né? E eu creio que é um tempo de amadurecimento da igreja, para a gente saber a hora de fazer as coisas, não por emoção, por mais que muitas vezes seja de Deus, essa atitude de fazer, de realizar, mas muitas vezes não é a hora. E como o irmão Hegel ensina, é melhor às vezes você ser lento em fazer algo, de que ser rápido demais e estar à frente. Deus está aqui, você já está à frente de Deus. É melhor Deus sempre estar à sua frente, porque você sempre vai estar vendo Deus, por mais que você esteja um pouco lento, de que você se apressar demais. Você querer fazer as coisas porque você recebeu uma palavra, você não discerniu o tempo nem a hora, e você já está correndo naquilo que Deus quer para a sua vida, mas não é o tempo. Então eu creio que isso é muito importante para os dias de hoje. Como tem acontecido devido à rapidez,
né, do fast food, dessas coisas todas. Nós mesmos queremos as coisas que aconteçam rápido demais, né? Mas tudo há seu tempo, há tempo do amadurecimento, há tempo de Deus preparar o teu coração para receber determinada responsabilidade. Amém? Eu creio desse jeito, irmãos. Eu creio que nós temos que buscar o Espírito Santo, do que Ele quer para as nossas vidas. Nós temos que descobrir no Espírito Santo qual o propósito de Deus para as nossas vidas, o que é que Ele quer que nós façamos, né? E a igreja é o lugar ideal para nós descobrirmos isso. Servindo ao Senhor é a forma ideal para nós estarmos descobrindo o propósito, que muitas vezes você pode estar começando numa outra área, naquilo para a qual você não é o teu chamado, mas você tem que começar de algum lugar para aprender. Então a igreja é o lugar perfeito para nós aprendermos do Espírito, para nós recebermos essas direções do Espírito e amadurecermos para estarmos prontos, quando realmente você estiver andando naquilo que Deus te chamou para fazer, né? Aqui como uma grande estação de lançamento de foguetes. Nós temos missionárias aqui, né? Nós temos pessoas que nós enxergamos claramente um chamado missionário da pessoa ir para a nação, mas glória a Deus, porque cada uma delas estão esperando o momento certo. O chamado está lá, evidente, latente, mas há um momento certo, há um momento que o Espírito Santo vai dizer, é hora, agora é hora, né? Eu creio que é dessa forma, assim como o Senhor falou comigo, que era tempo de eu me preparar. Eu nem conhecia, não sabia nada do rema. O Espírito falou, é hora de você se preparar. E glória a Deus por o tempo, por eu ser rápido em ouvir, em obedecer, que eu fui e comecei a pesquisar e encontrei o rema. Cheguei aqui, já falei, olhei ali do lado, tinha tempo de preparação, não é tempo perdido. Eu acordei com a voz do Senhor mandando me preparar, e aqui tem sobre preparação, né? Era a lã lá de Gideão, que ele botou lá, né, no chão, né? Mas Deus, Ele se abaixa para falar no meu nível de fé, irmão. Se fosse assim, não tinha outras igrejas que fazem isso, e Deus não fala, Deus vai se abaixar, porque o interesse de Deus é falar com seus filhos, é guiar os seus filhos. Deus vai preservar, Deus preserva a sua igreja. Então isso é interesse de Deus. Então há momentos certos para fazermos as coisas. Assim foi como eu falei, eu cheguei aqui, eu vi aquilo, pronto, é para eu estar aqui, vou fazer os 2 anos, era o tempo certo de eu começar. Cheguei aqui, estou no tempo de preparação, ainda estou, né? Sempre me dá borboleta na barriga quando vai ministrar, glória a Deus, porque eu falo, Senhor, eu estou assim, mas é o Senhor que me chama, é o Senhor que me chamou, é o Senhor que vai me preparar, é o Senhor que vai me instruir, né? O Senhor não procura grandes pregadores, o Senhor procura um coração sensível, um coração humilde, um coração que busca o Senhor, e isso é o Espírito Santo que vai guiar, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a ter esse coração, a estar aprendendo a ser humilde, não ser arrogante. Não é porque está em cima do púlpito, ele é melhor que alguém. Longe de mim, irmão. É com temor e tremor que eu venho toda vez aqui no culto para ministrar. E quero sempre ter esse temor, porque eu sei que não sou eu. Eu sei que é o Espírito Santo dentro de mim, eu sei que é Ele quem me capacita, e assim deve ser cada um de nós. É Deus quem te capacita para falar dEle no seu trabalho. Às vezes você pode pensar, Deus, mas eu estou tão seco, estou vazio, estou precisando de ajuda. Mas Deus é aquele que faz jorrar dentro de você águas vivas, né? Como diz a palavra. Às vezes você pode estar se sentindo a pessoa menos qualificada para dar uma palavra para uma pessoa, porque você está precisando de uma palavra. Mas é assim que Deus usa os fracos para confundir os fortes, não é? Você pode estar se achando assim, não muito adequado para a situação, mas Deus vai lá e fala através de você. Deus vai lá e te usa, e você sai daquela situação. Deus, só o Senhor mesmo. É só o Senhor. Você vai reconhecendo que não é você. Glória a Deus, irmãos, que a gente possa ter esse sentimento sempre no nosso coração, de que é Ele, é por Ele, por meio dEle, essa humildade. Assim como Jesus foi humilde em todos os seus passos,
Jesus foi humilde ao lavar os pés dos discípulos. Sim, Jesus foi humilde ao deixar ser batizado por João Batista. Jesus passou tanta coisa por nós. Eu estou lendo o Rick Renner e ele tem falado sobre esses momentos, que antecederam a crucificação. E de hoje ele fala que Jesus estava no pátio ali, aqueles soldados todos escarnecendo dele, colocou a coroa de espinhos, colocou uma capa e deu um caniço para ele segurar, e ficavam como um teatro à sua frente, se ajoelhando, tipo, salve o rei dos judeus, esnobando dele, E eu fiquei pensando, rapaz, se Jesus podia ter falado, agora um derrame aí nessa pessoa que está se entortando tudo, para se entortar, mas Jesus não, ele foi humilde até nessa hora, ele ficou calado, ele foi humilde em todo o tempo, ele foi humilde quando ele expulsou os vendedores do templo, foi humilde e com amor, sim, todo o tempo. E esse é o desejo do nosso coração, esse deve ser esse desejo, está sendo gerado pelo Espírito Santo no nosso coração, de sermos assim, humilde em todo o tempo, assim como Jesus é. Amém? Aleluia. Pai, eu te dou graças, Pai, por a tua palavra, eu te dou graças, Pai, por essa noite, eu te dou graças por cada um de nós, Pai, estarmos aprendendo cada vez mais do teu Espírito, a andar em amor, em humildade, Pai. Obrigado porque a tua palavra ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos traz para o prumo, Pai, para andarmos segundo as tuas ordenanças, os teus mandamentos, Pai, porque a tua palavra diz que eles não são penosos, não são pesados, Pai. Pai, nós temos prazer em cumprir tudo aquilo que o Senhor falou a nosso respeito, Pai, em prazer em cumprir a tua palavra, nós temos prazer de sermos corrigidos pelo Senhor, porque o nosso coração ele é humilde, Pai. O nosso coração ele quer acertar. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por nós estarmos crescendo. Obrigado pela igreja estar crescendo, amadurecendo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Todos de casa. Amém. Alguém